Como você acompanhou, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo, por tentar interferir no julgamento que condenou o pai dele, Jair Bolsonaro, por tentativa de golpe de Estado. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal deu então uma pausa de 15 minutos. Essa pausa, na volta, eles vão então proceder com a dosimetria, ou seja, vão determinar qual vai ser a pena aplicada a Eduardo Bolsonaro. Lembrando que a primeira turma é formada pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso no Supremo Tribunal Federal, do ministro Cristiano Zamin, da ministra Carmen Lúcia e do presidente da primeira turma, que é o ministro Flávio Dino, que foi o último a votar. No caso, a turma teria 5 ministros, mais o ministro Luiz Fux. Ele pediu para ser transferido para a segunda turma, enquanto aí não temos um novo ministro ou nova ministra do Supremo Tribunal Federal, desde a saída do ministro Barroso. O que acontece agora é como eu disse para você, a gente vai então esperar o retorno desse intervalo lá no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, para ser procedido então para a dosimetria da pena. Vou trazer aqui algumas informações a respeito de como foi esse julgamento hoje, essa sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Vamos abrir então a coluna de Manuela Alcântara. O pessoal pode colocar aí na nossa tela. Olha aí, ó. STF condena por unanimidade Eduardo Bolsonaro por coação. A gente ainda, como eu disse, vai continuar trazendo essa votação, no caso agora da dosimetria da pena. Daqui a pouquinho a gente volta. Mas vou então trazer aí informações a respeito desse julgamento que aconteceu agora. A primeira turma, então, condenou nesta terça-feira o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo, por ter atuado para interferir no julgamento em qual seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado por tentativa de golpe de Estado. Daqui a pouco vamos ter, então, a dosimetria da pena. Essa maioria foi alcançada pela ministra Carmen Lúcia. Segundo a ministra, o Eduardo, em numerosas situações devidamente mostradas nos autos, manifestou, comprovou e deixou registrado em imagens e em falas que ele estava atuando no sentido de impedir aquele julgamento. E completou, coação no curso do processo é exatamente esse fenômeno. Se busca incutir algum tipo de temor, no caso, nos juízes, na justiça. No voto do ministro relator do caso, que é o Alexandre de Moraes, ele refutou as alegações da Defensoria Pública de que Eduardo não teria conhecimento do processo. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro foi citado por edital e a DPU ela alegou que ele deveria ter sido citado por carta rogatória. O que é uma carta rogatória? De forma bem simples, é quando a justiça de um país aciona a justiça de outro país para tentar fazer aí um processo, para atuar em algum processo, em alguma área de jurisdição de outro país. No caso, não houve isso, ele foi citado por edital. Moraes afirmou que não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby contra o país e não é função, dele de estar lá mesmo como filho de Jair Bolsonaro, ele não poderia estar lá trabalhando contra o governo do Brasil, contra a justiça brasileira, que naquela época, então, ainda estava no processo para condenar Jair Bolsonaro pela tentativa de golpe. Eu estou ao vivo aqui no estúdio também com o repórter André